Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeira. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque Muitos. hoje, Bebel... Estamos com uma convidada ilustríssima e super especial. Muito especial. A gente vai falar hoje, gente, além de empreendedorismo, vocês sabem que a gente abriu essa vertical maravilhosa, né, de um assunto tão importante que é saúde mental, nessa parte de wellness. Então, eu sei que ela é maravilhosa de falar, porque é uma psicóloga super, super renomada aqui em Porto Alegre. Aliás, né, dá várias palestras a nível Brasil. Exatamente. Bem-vinda ao PowerCast, Helena. Uhul! Obrigada, meninas, por estar tendo essa oportunidade de estar com vocês. Realmente estou feliz de estar, nesse momento, também falando com tanta gente, né, empreendedora do nosso Brasil todo. Ai, maravilhosa, maravilhosa. A gente queria que você contasse um pouquinho como que começou essa jornada, essa consultoria que você faz aí para as empresas, né, os seus treinamentos. De onde saiu isso de você? Como você viu, vou fazer isso? Então, o meu sonho sempre foi trabalhar com desenvolvimento de lideranças. A minha família é empresária. Nós somos do agro, e aí quando eu fazia psicologia, eu treinava os funcionários dos meus pais. Então, todas as férias eu ia para a fazenda e treinava o pessoal, até que eu me formei, comecei a trabalhar no Terra, na época que a internet estava chegando no Brasil, que trabalhar no Terra era quase que uma startup, não tinha esse conceito, né, que agora tem. Depois do Terra, eu fui para a NET, que hoje é Claro. Por último, eu estive na Clay Hertz com laboratório farmacêutico e nesse último fui demitida. E aí tinha uma escolha, né? Eu vou continuar sendo funcionária ou eu vou empreender? E nesse momento, eu acho que a gente sempre tem a escolha. Às vezes a gente acha que está decidido. Não, mas a escolha sempre está na nossa mão. E eu disse, não, eu vou começar o meu negócio. E a partir daí, então, eu comecei a minha consultoria, que inicialmente tinha o meu nome, Helena Brochado. Hoje tem com propósito, porque não sou mais só eu, nós somos em várias consultoras que atendemos a todo o Brasil na parte de desenvolvimento de lideranças, de equipes, de palestras e também sucessão de empresas familiares. E então surgiu, né, de um momento de transformação, de olhar para si e dizer assim, bom, qual é a escolha que eu faço? E aí eu percebo que as pessoas têm as escolhas dentro de si, mas elas não querem pagar o preço da sua escolha. Porque toda escolha pressupõe uma renúncia. Então, assim, eu quero empreender, mas eu não quero perder as minhas algemas de ouro, o meu 13º, 14º, 20º salário lá, né? Eu não quero perder o meu plano de saúde, eu não quero perder o meu celular corporativo. Então, eu começo a ficar mal-humorado, eu começo a render menos, eu começo a ficar com a minha vida sendo muito chata, porque eu não sou mais feliz no meu trabalho. Então, porque eu já tive uma decisão interna, mas eu não quero pagar o preço. Isso a gente vê nas relações, né? Não estou mais feliz com o marido, mas eu continuo com ele porque eu não quero, ou o contrário. Então, eu vejo hoje o quanto as pessoas já tomaram decisões de algumas coisas da sua vida, mas não querem pagar o preço. Enquanto eu não pago o preço, eu não sou feliz. Né? Eu fico vivendo uma vida esperando o dia que. Só que não tem o dia que. O dia que é hoje. A cada momento a gente tem a condição de poder fazer a escolha e ser o protagonista e realmente ser coerente com as nossas escolhas. Então, a Com Propósito, ela é uma escolha de coerência, né, na minha vida e no meu dia a dia. Enfim, eu tenho muita felicidade em poder trabalhar com o que eu amo e com o que eu acredito. Ai, que maravilha. Inspirador. É. Realmente. Não, a gente pode, assim, deve falar até por sucessão familiar, porque é um assunto que a gente sempre bate aqui, já passou Bruno Garfinkel da Porto Seguro, Marcela da Riachuelo, é um assunto, né, que vocês curtem bastante. E eu queria que você explicasse qual que é o trabalho que você faz e como ele funciona. Então, por eu ser de empresas familiares, a gente já passou por vários perrengues, né? E quando eu estava na faculdade, eu comecei a estudar que tinha possibilidades da gente poder ajudar a família empresária a passar pelo processo de sucessão sem ser tão doloroso assim. Então, hoje, na Com Propósito, uma das verticais que a gente tem é o trabalho de apoiar tanto os fundadores como a segunda, a terceira geração nessa passagem de bastão, na organização dos papéis, em toda a governança familiar, né? Então, ter clareza dos papéis, como é que a gente vai se lidar a partir de agora, a gente evitar a surpresa, né? Que é a minha emoção, que às vezes, vou fazer uma surpresa, vou fazer isso. Não, mas tu combinou antes. Será que a gente tem autonomia? Não, mas eu tenho autonomia porque eu sou o dono. Tá, mas e como isso vai impactar na próxima geração? Então, ter conversas realmente profundas de decisão, de escolha, que nos nutram olhando a próxima geração, o próximo ciclo, tanto da família como do negócio. Então, é um trabalho, assim, de transformação de vidas. A gente, às vezes, vê pessoas que estão super brigadas, que estão com dores passadas, inclusive, de outros momentos,
poderem se reconciliar, poderem entender, né, a importância que eles têm nos três círculos, né? No da família, no da sociedade e dentro da empresa. E a gente poder separar esses papéis é uma questão, inclusive, de saúde mental. Né? Quando a gente está com esses papéis misturados, quando dentro da empresa eu sou o filho, quando dentro da família eu sou o chefe, quando dentro... Aí é uma confusão e é um dos problemas que a gente encontra hoje nas famílias empresárias, né? Quero fazer só um adendo. Separar, né? Muito. Vou fazer um adendo na minha pergunta. Hoje em dia, quando você pega essas empresas familiares, é mais comum as famílias, as outras gerações darem continuidade, ou elas deixam, ou também é comum deixar em gestões administrativas? Profissionalizadas, né? Varia muito do nível de qualificação e das escolhas das próximas gerações. A gente vê empresas em que as pessoas são extremamente qualificadas, mas que um é médico, o outro é dentista, o outro vai ser engenheiro e não querem voltar para o negócio. E aí sim, ou vende, a melhor opção sempre é vender do que ser comprado, né? Então, ou vende enquanto esse negócio está rentável, tá bem, ou então a gente pode botar uma gestão profissional, que também é uma outra excelente escolha, e aí formar um conselho administrativo para que essa família empresária faça a gestão do nível da governança e não do dia a dia da empresa. Então, legal. Não tenho assim uma perspectiva para dizer é mais gente querendo entrar na família, na empresa ou não. Na minha geração, eu estou com 44 anos, a gente via muito mais as pessoas com 20, 25 anos querendo entrar na família, na empresa da família. Hoje, acho que está mais equilibrado entre aqueles que querem entrar e aqueles que não querem. Mas, antigamente, a gente tinha, inclusive, os protocolos de entrada da família dentro da empresa eram muito rígidos. Hoje, eles seguem, mas antigamente era porque todo mundo queria entrar. Né? Hoje eles estão rígidos porque a gente tem que ter qualificação para entrar, mas não porque tu tenha tanta oferta, né, das outras gerações querendo entrar. Pra fazer parte. Legal. E dentro, né, dos workshops e das consultorias, de tudo da empresa, qual que você sente que é a maior dor do mercado? Qual é o motivo que mais te procuram, sabe? Tipo, para ajudar, assim... Então, dentro das empresas familiares é o que a gente falou, né? É a primeira geração saindo e a outra como é que vai ser esse momento de transição. Quando a gente olha para as organizações, a maior dor é a questão da liderança. Como que a gente forma os próximos líderes? Como é que a gente vai estar vendo o nosso próximo nível de gestão, de diretoria? Então, qualificá-los para que eles estejam prontos para assumir essa cadeira. E a gente nunca está pronto para nada na vida. Eu acho que a gente está quase pronto. Acho que assim, quando vocês começaram a fazer o PowerCast, talvez estivessem 95%, mas tem uns 5% que a gente precisa estar no estúdio, ver como é que vai ser, ter aquele friozinho na barriga, entrevistar o primeiro, entrevistar o segundo, ter o nosso roteiro mais ou menos pronto. E isso a gente só aprende fazendo. Mas como é que eu chego até estar a esses 95 pronto, né? Então, essa qualificação dos líderes, dos gerentes, da diretoria, é uma dor que a gente percebe, porque isso é o que dá continuidade para o negócio, né? Isso é o que mantém a cultura da empresa, isso é o que faz também com que as pessoas tenham a questão de pertencimento, de engajamento, de brilho no olho, porque senão, quando eu troco de gestor, parece que eu troquei de empresa, se eu não tenho uma cultura por detrás que fortaleça que nós somos assim. Independente de hoje eu estar falando com a Bebel ou eu estar falando com a Sheila, né? O PowerCast tem uma estrutura, tem uma cultura de como ele vai acontecer. Sim. E isso é necessário que a gente também tenha na organização, independente do nível hierárquico que esses gestores estiverem. Então, trabalhar essa gestão é algo importante. Muito legal. Boa que a tenho Helena várias curiosidades. Também que você fala rápido, porque a gente vai... Eu vou até fazer um push agora eu sei que você faz vários workshops, várias palestras, é super palestrante, aliás. Hoje em dia, qual é a mensagem que você tenta direcionar? Porque eu imagino, né, a gente está falando aqui de um tempo já fazendo, cada vez, né, vai se organizando no direcionamento. Mas hoje, o que está principal mesmo, que você acha que faz diferença falar para as pessoas ouvirem e colocar em prática na vida? Então, no período de pandemia, a palestra que mais saía era a palestra de inteligência emocional, né? E o meu negócio acabou na pandemia, como de várias pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento de liderança, equipe palestra. Naquele momento em que fecha tudo, e aquele fecha e reagenda, quem que vai comprar treinamento e palestra online? Gente, não tinha esse conceito, né?
E aí, então, eu digo, não, eu vou começar a fazer gratuito, vamos ver como é que vai ser esse negócio. E a maior demanda que teve foram as palestras de inteligência emocional, até que esse negócio, de novo, voltou a ter um valor agregado, mesmo sendo online. E hoje a gente tem uma equiparação, né, tanto na presencial como na online, e os dois formatos super saem bem. Mas em termos de assunto, assim, o pico da inteligência emocional foi ali de fazer 2, 3 palestras por dia, falando sobre como que as emoções interferem no nosso dia a dia, na nossa escolha, no nosso posicionamento, né? Se eu, antes de começar aqui a falar com vocês, eu não me dou conta de como eu estou emocionalmente, daqui a pouco eu posso ter um branco por estar nervosa, ou daqui a pouco eu estou tão feliz que eu paro a falar e me desconecto de vocês. Então, a importância das emoções no nosso dia a dia, ela está diretamente correlacionada à nossa qualidade de comportamento. Segundo o Antônio Damasio, que é um neurocientista português que eu adoro, ele fala que nós somos seres emocionais que pensam e não seres racionais que sentem. As emoções, elas vêm antes do pensamento. As emoções, elas são uma reação fisiológica do nosso organismo a algo que está acontecendo. Então, eu não escolho ficar feliz, alegre, triste, ansiosa. É uma reação que meu organismo responde e, a partir disso, eu vou ter um comportamento mais ou menos adequado para o momento que eu estou. Então, eu saber que cada emoção tem um pedido, né, nos traz para um autoconhecimento muito importante, tanto na vida pessoal como na vida organizacional. Então, essa aí foi uma demanda. Daí, depois começou a questão da saúde mental, né? Tá, a inteligência emocional já rolou, vamos falar um pouco sobre saúde mental. E hoje, a gente tem falado sobre tanta coisa legal. Tem negociação, que é uma palestra que saiu um monte, que foi um curso que eu fiz em Harvard, e é sensacional como que a gente negocia na nossa vida pelo método de Harvard. Tem a parte do protagonismo também, do empoderamento feminino, que é uma palestra Mulher Sim, Amélia, se eu quiser, que é show, assim, que fala sobre a importância da entrada da mulher no mercado de trabalho, dos tabus que ainda hoje a gente vive, das nossas escolhas, do nosso posicionamento, né, de como a gente constrói a sociedade através do feminino. E tem tanta coisa. Pode falar, deixa eu falar. Gente, olha, o podcast da Helena vai durar 5 horas. O próximo convidado aguarde. Não, olha, só desses tópicos aqui eu já debateria várias coisas aqui. Voltando pro negócio de gestão, que você falou que é a maior dor, né, que você enxerga. Sim. Até um tempo atrás, a gente até fez um teste, né, que normalmente a gente tem algumas aptidões que são mais fortes na gente, outras que são mais fracas, mas a gente consegue desenvolver todas dependendo da necessidade e do período que a gente está na nossa vida, né? Então, às vezes, eu sou uma melhor comercial, não tanto assim, mas eu preciso desenvolver essa área, porque, enfim, questões, né, forças e... Vulnerabilidades, é porque eu falo, não são fraquezas, né, mas são outros lados. E dentro desse mundo de gestão, né, imagino que tenha algumas forças que sejam melhores as pessoas terem para elas poderem estar em certos cargos. Mas imagino que não sejam todas que tenham. Então, quando você vai dar um treinamento, você passa por isso de, às vezes, pegar uma pessoa e ajudar ela a desenvolver forças que ela não tem, mas ela vai ser algum líder, ou normalmente elas já vêm... Não sei se estou... Tipo, ela já vem certa para aquilo, não sei explicar, sabe? Se a gente nasce com as competências para ser gestor, ninguém nasce pronto. Não isso, mas quando você vai dar os treinamentos na empresa, imagina que você pega ali, esses são os 15 próximos gestores, vamos supor. E aí, desses 15, a gente vê que 2 não tem tanta força para ser gestor quanto aqueles outros. Ou, normalmente, essas pessoas já vêm com essas forças porque elas já se desenvolveram dentro da empresa. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Adorei. Então, porque eu fui. Então, Bebel, assim, a gente... Antigamente, a gente tinha o conceito de que talvez aquele bebê que chorasse mais na maternidade fosse o bebê que fosse ser mais líder, né? Porque a liderança tinha a ver com agressividade, com posicionamento, com vamos lá, vamos decidir. E que isso não era uma condição de ser desenvolvida. Com todos os estudos que hoje a gente tem das múltiplas inteligências, a gente percebe que a liderança, ela também pode ser desenvolvida. Desde que eu queira pagar o preço, que foi o que a gente começou a conversar, né? O quanto eu tô a fim de pagar o preço para ter esse próximo passo na minha carreira. E o que eu vou ter que me modular do meu comportamento, da minha forma de ser, pensar e agir
para que eu consiga chegar lá. Então, quando a gente começa um programa assim, a gente entende quais são as competências da empresa, quais são os valores, qual é a missão, qual é o propósito, né? E por que é necessário que a gente treine essas pessoas? A gente precisa treinar porque a gente vai passar por uma expansão muito grande, que eu preciso ter mais gerentes, eu preciso ter uma diretoria mais robusta, eu preciso ter mais líderes. Então, por que esse investimento nessas pessoas? Qual é a dor? Então, uma das formas que tem da gente começar é realmente fazendo um mapeamento comportamental, que eu acho que é essa a questão que tu está trazendo. Então, a gente aplica várias ferramentas que nos dizem, bom, a fortaleza da Bebel é essa, a fortaleza da Sheila é outra. E que bom quando a gente se complementa, né? Porque se todo mundo tiver as mesmas competências e for para uma ilha deserta, gente, que inferno que vai ser. Né? Vai faltar comida ou vai sobrar outra coisa, porque a gente precisa de um que goste de subir na árvore, a gente tem que ter outro que saiba nadar, a gente tem que ter outro que saiba caçar o peixe, a gente tem que ter outro que tenha agressividade para ir lá e brigar com a onça sobre alguma coisa. Se todos nós tivermos a mesma habilidade só de subir na árvore, a gente vai cansar de comer coco. E a gente vai se desidratar por não termos outras coisas. Então, quando a gente enxerga vocês duas, a gente vê essa soma da diversidade, né? Claro que tem coisas que vocês são semelhantes e a gente também precisa disso, porque o tempo inteiro está sendo sempre diferente, é cansativo para a relação. Só que a gente também precisa ter a maturidade para saber que se nós formos sempre iguais aos outros, a gente não tem o aprendizado que ao sermos diferentes a gente se proporciona a ter. Né? Então, quando a gente faz o mapeamento, a gente consegue enxergar quais são as competências que esse grupo de gestão tem hoje, quais são as que faltam individualmente e de forma coletiva. Então, bom, para essa organização, para ser gestora, a gente precisa ter um nível de comunicação extremamente agressivo. A Helena não tem. Então, talvez para a Helena a gente precise fazer um coaching mais específico, a gente precise, né, fazer uma mentoria. Ela tem que entender que ser mais comunicativa, que ter uma comunicação mais agressiva, que ser mais posicionada é necessário para o cargo X. Ela quer. Talvez ela não queira. E se ela não quer, tudo bem. Deixa ela onde está, porque isso é outra coisa que às vezes a gente também acaba carimbando as pessoas, achando que todo mundo tem que querer ser gestor, que todo mundo tem que querer crescer e que isso é sinônimo de felicidade. Nem sempre a gente tem pessoas que são felizes e que inclusive nos perguntam, olha só, Helena, eu estou feliz na minha função hoje como especialista, como analista, eu preciso virar gestor e ter que cuidar de gente, e ter que cuidar de ponto, e ter que cuidar de orçamento. Eu preciso isso. Eu digo, não, que bom que tu é feliz com o que tu tem. Vamos valorizar, né, as pessoas também serem felizes com aquele topo que para elas já chegaram. O teu topo é diferente do meu, o teu também é diferente do meu e talvez o de vocês duas seja diferente uma da outra. Agora a gente não precisa se comparar. O principal mal da nossa humanidade hoje é a comparação. Né? Eu não preciso me comparar com o outro, eu posso olhar para mim e dizer, poxa vida, Helena, que jornada legal que tu tiveste ao longo da tua vida. E poder ter orgulho de quem a gente é. Não de como eu ainda quero ser. Eu acho que é importante a gente ter ambição, desde que isso seja genuíno da gente e não pro outro. Sim. Respondi a tua pergunta? Sim. Nossa, muito bem ainda. Maravilhoso. Vou virar a Helena hoje de ponta cabeça, Bebel. Quero falar sobre saúde mental. Vamos. A gente, quando resolveu fazer a Vertical, fez uma pesquisa de mercado para tentar entender, né? Na verdade, a gente queria um pouco mais nessa parte wellness, né? Que dá um 360 falando das pausas necessárias. O Brasil está em primeiro lugar, né, do mundo como o país mais ansioso. Está entre os 3 em burnout e depressão. E nós estávamos vendo sobre até 2050 o quanto vai ser impactante a depressão e afins, né? Então, é um assunto sério a ser falado. Você fala muito bem sobre ele. Como psicóloga também, eu queria entender, você também, né, que eu não sou, mas como você, psicóloga, também dando seu ponto de vista, como que você enxerga o nosso momento e como fazer para melhorar a saúde mental, como fazer para melhorar essa pausa e por que você acha que nós estamos nesse topo de ansiedade e essas outras coisas horríveis também? Bom, a ansiedade ela é uma emoção secundária, filha de 2 emoções primárias, tá? A emoção expectativa,
que é uma emoção que nos tira do presente e nos leva para o futuro. Quando eu estou na expectativa, eu estou na espera de que algo vai acontecer, numa espera ativa por algo, expectativa. Tá? Com o medo. O medo é uma emoção que nos paralisa, que nos deixa... A gente fica com medo quando a gente perde o controle de algo. Então, o medo me paralisa, a expectativa me tira do presente. Quando eu junto esses dois, eu tenho a ansiedade. Quando eu pego essa mesma expectativa que me tira do presente e misturo com alegria, eu tenho otimismo. Então, o otimismo, ele é irmão da ansiedade. A questão toda é com o que eu misturo essa expectativa. Se eu misturo com o medo ou se eu misturo com a alegria. Então, quando eu preciso conversar comigo, eu tô com medo de quê nesse momento? Tô ansioso, ok, é uma reunião que eu vou ter, é uma apresentação que eu vou ter que fazer, é uma decisão que eu vou ter que tomar, e eu vou ter que conversar com esse medo, porque se ele me paralisa, se é porque eu estou saindo da minha zona de controle, quais são as ações e as escolhas que eu posso tomar no presente, no aqui e agora? Eu tenho sempre dentro do meu WhatsApp, eu tenho grupos comigo, né? Esses grupos, às vezes eu me acordo de madrugada, me lembrei de uma coisa que é muito importante, que me deixa ansiosa. Eu pego meu telefone, boto ali, aquilo só em eu transferir da minha cabeça para o celular, já parece que o meu sono volta. Então, isso é uma coisa pequenininha, tá? A gente vai falar ações maiores. Mas vamos então só entender essa ansiedade, que ela tem um medo por detrás. E o medo é onde é que eu busco proteção, como é que eu vou fazer para me proteger com essa situação que eu não conheço, é do desconhecido. Então, a gente precisa se dar conta que a gente tem esse medo, conversar com ele, pedir ajuda, que eu acho que é outra coisa que às vezes as pessoas não fazem, porque parece que pedir ajuda é eu me diminuir, né? E não pedir ajuda é eu ser forte, é eu poder reconhecer que sozinho eu não consigo lidar com essa situação. Eu posso pedir ajuda para uma vizinha, eu posso pedir ajuda para o meu gestor, eu posso pedir ajuda para a pessoa com quem eu moro, eu posso pedir ajuda, enfim, gente, lembrar que a gente não está sozinho no dia a dia. Então, essa condição de sermos super-homens ou super-mulheres não nos ajuda em nada. E se a gente for olhar o super-homem, ele é o Clark Kent, ele chega em casa, ele tira aquela capa ela é pesada, ela nos machuca, ela é necessária, ela também nos protege e ela nos empodera. Só que a gente não pode usar o tempo inteiro essa máscara ou essa capa. Eu preciso saber que eu tenho momentos que eu botei, e talvez momentos que não tem porquê eu continuar com ela, né? Então, também ela acaba sendo um momento de ansiedade, porque parece que eu sempre tenho que estar montada, parece que eu sempre tenho que estar pronta, e às vezes eu preciso me desmontar, eu preciso também ter esses momentos de TPM, que não são tensão pré-menstrual, é tempo para mim. E as pessoas não têm tempo para si. As pessoas têm o tempo para o seu trabalho, porque eu tenho que ser excelente no trabalho, eu tenho que ter um corpo maravilhoso, então eu tenho que ter tempo para academia, eu tenho que falar em inglês very well, então eu vou ter que ter tempo para inglês, eu tenho que também estar com as minhas amigas, com o meu relacionamento, então eu vou ter que ter isso, eu vou ter que ter tempo para os meus filhos, eu vou ter que ter tempo para alguém que eu moro, eu vou ter que... E aonde é que está o meu tempo? É nesse momento do meu TPM, do meu tempo para mim, que eu também desacelero, que eu também me recupero, que eu faço coisas que me dão prazer e que eu estou na zona de conforto. E é muito necessário a gente estar na zona de conforto da minha escolha, não da minha necessidade do inglês, do colégio, da faculdade. Não, eu quero plantar batata e tá tudo bem. Eu vou agora participar de uma reunião porque eu quero estar lá com o pessoal para ver quais são os outros projetos que a empresa está tocando. E tá tudo bem da gente não estar sempre na obrigação. E junto com isso tudo, tem uma pressão muito forte para a urgência, né? O WhatsApp, ele faz com que a gente esteja muito conectado em ter que responder agora. Se eu não respondi em 5 minutos, talvez a Sheila ache que eu não sou tão importante para ela. Então, tem que responder para a Sheila. Não, mas a Bebel também me mandou. Então, a gente esquece de uma atitude chamada pensamento catedral. Pensamento catedral, o Roman, que é o autor, ele é um australiano, ele diz o seguinte: todas as grandes construções da humanidade, as grandes catedrais, a muralha da China, né, e outras tantas, elas foram idealizadas por uma pessoa que sabia que não estaria vivo para vê-la finalizada.
Então, o quanto a gente, no nosso dia a dia, a gente tem tido pensamento catedral, a gente tem olhado mais para o longo prazo, a gente tem se dado o direito de planejar, ou a gente está no WhatsApp, ou a gente tem que olhar só para quê? Então, a gente também pensar assim, em alguns momentos eu vou escolher estar nesse longo prazo, porque ali é que eu vou planejar, ali é que eu vou sonhar. Inclusive, a gente fala de quantas pessoas ainda plantam o carvalho. O carvalho, ele é chamado a árvore dos netos. Ele demora 50 anos para dar a sua primeira bolota, né? Será que a gente tem plantado carvalhos na nossa vida? Ou será que o nosso curto prazismo do WhatsApp faz com que a gente só olhe para o curto prazo, para o urgente? O urgente, ele é importante, ele resolve o aqui e agora, mas ele não projeta o futuro, né? Ele não olha para essa outra condição de quem nós vamos ser daqui a 10, 15, 20 anos. Onde é que eu vou estar? Que momento que eu estou me planejando? O quanto hoje, no meu presente, eu estou tendo atitudes que vão me levar para esse futuro que eu quero? Porque é no presente que eu planejo e eu executo o futuro que eu quero ter, né? Gente, que maravilhosa. Tô chocada. Impactada. Vou levar você pra casa. Não, mas Eu tá vou, certo. Gurias. Gente, a gente já Porque sabia a que ia pessoa ser acaba maravilhoso, se mas frustrando também, né? Porque daí ela não faz isso, aí o tempo vai passando e ela vai vendo o que ela tá construindo. E daí tem aqueles momentos de crise, né? Tipo, para tudo e vê. Fiquei vazia, O que eu tô fazendo? né? O que eu tô fazendo? O quanto eu tenho construído, o quanto eu tenho planejado, o quanto eu tenho investido tempo nisso. E, de novo, é uma escolha. Se a Sim. gente fica só no curto prazo, é o curto prazo que eu vou ter. Só que, às vezes, eu preciso parar para olhar, bom, o que é que hoje eu preciso fazer para chegar lá? Sim. Qual é o meu planejamento de vida, de carreira, de pessoa, de mulher, enfim, né? De tudo. De profissional, de tudo. Porque a gente pegou muito aqui falando de saúde mental num geral. Tá tudo bem? Aí eu interrompendo. Desculpa. A gente tava falando muito dessa questão de saúde mental, mas as empresas também estão olhando muito para isso, né? Assim, dos funcionários e tudo mais. Tipo, questão de burnout, que teve muito. Para quem tem uma empresa hoje, né, e tá escutando a gente, quais práticas, conselhos, dicas que você passa para justamente ter um ambiente favorável, né, para que ninguém tenha crises de ansiedade, etc. Que eu sei que deve acontecer muito. Ter um ambiente acolhedor, né, é bem importante. Ter gestores que entendam que o one-on-one, que é aquela reunião que eu vou ter contigo, aquela conversa, em que talvez a nossa pauta não seja necessariamente se tu bater uma meta ou não, se tu tá no projeto, que eu te pergunte como é que tu tá. E que essa pergunta de como é que tu tá seja genuína. Que a pessoa, quando começa a responder, eu esteja presente para escutar, que não seja, tá, depois tu me conta. Não, como é que foi teu final de semana? Me conta, ou tu me falou que ontem teu filho estava com febre, como é que tá ele hoje? Melhorou? Não? Que a gente tenha essa conexão. Tem a expressão, né, da liderança humanizada. Tem vezes que eu me choco com essa expressão. Eu digo, será que a gente tem que lembrar que a gente é humano? Mas às vezes tem que lembrar, o óbvio também tem que ser dito. Então, uma gestão capacitada, que esteja presente, com olho no olho, que tenha uma escuta ativa, um tempo de diálogo de qualidade, né? Um RH que suporte e que apoie com ações também de saúde mental. Quais são elas? A gente poder escutar a pesquisa de clima, ela é uma ação importante que a gente dê devolutiva para as pessoas, porque quando eu respondo um questionário, né, seja do clima organizacional, seja como é que eu fui atendido numa loja, eu quero retorno daquilo. Então, não adianta eu aplicar uma pesquisa pulso e não dar o retorno para os colaboradores que investiram o seu tempo, a sua energia, a sua expectativa, né? Então, se eu não dou o retorno, isso também não funciona, então é melhor não fazer. Então, também tem um RH que dê suporte, que apoie, que ajude. Outras ações que a gente também tem visto muito é trazer um pouco de saúde física para dentro da organização, né? Porque saúde é uma só. A gente divide em saúde física, saúde financeira, saúde mental. Só que para eu ter saúde, eu preciso estar bem fisicamente, emocionalmente, financeiramente.
Então, a gente tem visto muitas organizações trazendo programas de uma alimentação mais saudável, de hábitos de corrida, de exercício em grupo, né? Que a gente possa aproveitar esses momentos de fazer, então toda sexta-feira a gente termina o expediente, vai fazer uma corrida e vai fazer uma caminhada. Então, são ações simples. Vejam que nada disso é algo complexo, né? Será que a gente não pode, além da sobremesa, botar uma fruta no coffee break? Será que eu também, além dos bolos, eu não posso colocar alguma coisa mais saudável? Será que a gente está conversando sobre isso? Tem outras empresas que também aproveitam as parcerias que tem com os planos de saúde para poder mapear o nível de tabagismo, o nível de obesidade e outras doenças que daqui a pouco eles também podem estar trabalhando de forma proativa através da escolha das pessoas, tendo programas internos, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a empresa está ali para produção, né? Para ter uma entrega para a sociedade e uma lucratividade. Agora, quando a gente traz o tema de saúde mental, o empresário está cada vez mais consciente de que falarmos de saúde mental é falarmos de resultado. Porque quando eu não estou com saúde mental, eu tenho uma produtividade muito inferior. A gente, né, mesmo, quando a gente não está no nosso... tive uma noite cansada, eu não consigo ter o mesmo nível de produção, de concentração. O nosso colaborador também. Então, trazer o tema de wellness, trazer o tema de saúde mental para a pauta de conselho, de diretoria, de gerência, é sim a gente conscientizar as pessoas de que, sim, a gente melhora o nível de produtividade. E tem outro item que eu queria trazer para vocês, que tem uma pesquisa que traz que a saúde mental das pessoas é impactada em 69% pelo seu gestor. Então, sim, olha a responsabilidade que um gestor tem na saúde da turma que está com ele. Então, a importância que tem da gente poder treinar gestores, da gente poder mostrar a responsabilidade que aquele teu feedback vai ter na minha vida. Sim. Porque eu saio da organização às 6, 7 da tarde, mas eu ainda vou com aquilo remoendo dentro de mim. E aí eu chego em casa, eu tenho alguém que vai me convidar para tomar um vinho, de que vinho? Um filho que vai querer brincar, de que brincar, porque aquilo ainda está reverberando de uma forma muito intensa dentro de mim, né? Então, o burnout... Não fica com burnout o colaborador que não é comprometido. Não, esse não tem burnout. Burnout tem aquele colaborador que não consegue dar o limite porque adora a empresa, porque está sempre junto, porque pega a meta, porque quer ajudar, porque sonha junto. Esse é o que fica com burnout. E é justamente dessa pessoa que a gente precisa. Então, a gente tem que cuidar. E, às vezes, assim, tu já está em muitos projetos. Vamos priorizar alguns? Será que é a hora de pegar mais um? Né? Ajudar as pessoas a se darem limite, porque às vezes eu não sei me dar o limite. Mas eu preciso do meu gestor que me cuide, que me olhe com carinho e que me diga, vamos conversar sobre isso, como é que tá? Precisa de tanta coisa? Sim, né? Verdade. Fantástico. Eu queria fazer uma pergunta sobre gestão. Hoje, você olhando de fora nas grandes empresas que você cuida, né? na grande maioria das empresas, qual que você acha que é a maior dor do empreendedor ou da própria companhia? Que você acha que vocês entram para auxiliar também, para organizar? Pode dar 3 dicas, 3 pontos, na verdade, nem dicas. Tá, eu noto muitas organizações querendo trabalhar com diversidade e se vendendo dessa forma. E tu olha no LinkedIn, a empresa venha, nós gostamos de diversidade, aqui funciona. Daí a gente percebe que não tem a cultura para o pensamento divergente, né? Não adianta eu dizer que aqui a gente pode trabalhar com idades diferentes, termos etnias diferentes, se quando essa diferença vem para o projeto, ela não é valorizada. Quando eu estive no Vale do Silício, né, lá a gente consegue perceber a diversidade sendo qualificada. Por quê? O objetivo lá é que os aplicativos sejam feitos e criados para serem aplicados no mundo. Então, eu preciso estar numa comunidade em que pense realmente nessas aplicações, chegando em diferentes contextos. E, às vezes, na organização, a gente tem essas pessoas trazendo isso, mas eu tenho um gestor que diz que não funciona. Um colega que diz assim, não, a gente... de novo, vai lá, mas não vai funcionar. Então, essa questão da diversidade, eu noto que ela ainda está em muitas organizações da porta para fora, em termos de valores, da porta para dentro, ela não existe, sabe, de forma genuína. Então, é moderno falar de diversidade, mas eu não tenho nem a gestão pronta para isso, nem os pares. Então, essa é uma questão.
Isso gera dificuldade da segurança psicológica, que é outro tema que eu também noto que hoje as organizações estão carentes, né? O que é a segurança psicológica? Se eu quero ser uma organização com solução, com inovação, com novas possibilidades, eu preciso gerar e ter uma cultura que permita com que as pessoas aprendam com os erros, que as pessoas tenham a certeza que elas não vão ser desvalorizadas ao darem uma ideia, que elas vão poder ousar um pouco mais para que a gente consiga chegarmos juntas a um novo resultado. Se eu não tenho isso, a gente acaba criando a cultura do silêncio. Então, eu até acho que essa caneca tá super legal, mas eu tenho um outro fornecedor que faria, não sei, não, mas eu não vou sugerir, porque daqui a pouco as meninas vão achar, a gente continua fazendo a caneca toda a vida igual. Eu tenho não vou sugerir, porque eu não quero que elas achem que eu estou me metendo. Tem uma outra forma que eu faço um Excel bem rapidinho, e eu vejo que tu demora 2 dias, mas daqui a pouco ela vai estar achando que eu estou fazendo o trabalho que não é dela. Então, eu vou criando a cultura do silêncio, porque ninguém quer se meter na função de ninguém quer ajudar ninguém, e aí a empresa perde com isso. Com certeza. A inovação não acontece, e eu levanto o tapete e boto tudo para baixo. A gente não dialoga, eu não dou feedback para o meu gestor não me dá feedback. Então, a segurança psicológica é a gente criar um ambiente em que a gente possa tirar debaixo do tapete aquilo que está nos incomodando. O que a gente pode contribuir para o nosso dia a dia? Quais são as nossas dores e que a partir da dor a gente possa criar um novo produto? A inovação precisa desse espaço. Então, diversidade, segurança psicológica, e acho que o outro ponto bastante forte é o quanto a cultura das organizações está aberta para a nova geração, né? Que é uma geração muito focada no ser, no usar, e não tanto no ter. Então, como as organizações estão trabalhando essa nova geração com projetos multifuncionais, né? Com pessoas que sejam de áreas diferentes. Às vezes eu não tenho um cargo para essa pessoa novo, mas eu tenho um projeto que dá para ela um propósito diferente. Então, muito legal isso. A gente poder dar mais abertura num modelo de gestão que inclua as novas gerações. Legal. E falando sobre essa questão de home office e engajamento de equipe, trazer as pessoas para perto, tem empresas que hoje adotaram o home office mesmo, né, ou híbrido com poucos dias. Para quem, né, é gestor principalmente, quais dicas para ele conseguir trazer para perto, às vezes, uma pessoa que acabou de entrar, sim, que ele nunca vai ver na vida dele, possivelmente, pessoalmente, e a pessoa sentir parte, né, da equipe, da companhia? Tem alguma tática para isso? Tem. A gente tem que lembrar que no digital ou no presencial a gente tem que ter os mesmos hábitos, né? Então, chamar a equipe de manhã para poder dar um bom dia, a gente poder ter encontros mesmo online com todos, encontros individuais, de novo, perguntar como a pessoa está, né? Tem a gente estava falando da fadiga do Zoom, bem quando começou a pandemia, que as pessoas estavam tão ansiosas, porque elas saíam de uma reunião e já entravam para outra, né, que elas não tinham tempo para ir no banheiro, para tomar um cafezinho, coisas que no presencial a gente fazia. Então, lembrar as pessoas disso. Só que a gente está vendo, infelizmente, cada vez menos as empresas mantendo o home office ou o híbrido, né? O presencial, ele está novamente vindo com muita força. Embora a gente perceba o quanto as equipes valorizam a questão do híbrido, de terem, sim, dias presenciais e também poderem ter os seus momentos online. Eu sou uma pessoa que trabalho muito bem no formato online, eu sou disciplinada, eu tenho um espaço para isso, eu me organizei dessa forma, né? Meus filhos me respeitam super bem. Tem outras pessoas que não. Então, eu acho que o quanto a empresa também pode perguntar isso, até uma questão de saúde mental, né? Precisa ficar 2 horas no trânsito necessariamente até chegar na empresa? Será que a gente não pode? Eu acho que muita empresa está voltando por não saber como manter isso, né? Por isso que eu perguntei, por essa coisa de, mas a pessoa está longe, como que eu sei que ela está lá? Parece que é uma coisa meio, né? E aí eu acho que eles estão voltando justamente por não saber como perpetuar esse contato, porque
é mais fácil quando as pessoas estão ali fisicamente, eu imagino. Mas aí, Bebel, a gente está falando de uma gestão comando e controle, de um gestor São Tomé, que tem que ver para crer. E não daquela gestão que está focada nas entregas. Porque se eu combinei contigo uma entrega específica e eu vou combinar contigo um prazo e o que é que eu preciso, tá combinado. Se tu vai trabalhar de madrugada, no sábado, no domingo, não me interessa. Agora, para a grande maioria dos gestores ainda, a gente precisa enxergar a pessoa trabalhando. Ali, né, no seu notebook, parece que ali a pessoa até está olhando o Facebook, a pessoa está no Instagram, a pessoa está, né, tá assistindo o Super Powercast nosso aqui, mas ela está sobre os meus olhos, né? E cada vez menos as pessoas, de novo, estão se sujeitando a isso. E aí, quando a gente olha a nova geração, eles estão dizendo não para vagas maravilhosas, porque eles dizem assim, olha, 3 da tarde eu preciso passear com o meu cachorro, então eu não vou poder. Não, mas a vaga é maravilhosa. Não, eu entendi que essa vaga é super boa, mas eu tenho um compromisso. E aí não é olhar se passear com o cachorro é importante ou não para mim, para aquela pessoa é. E eu também acho que, às vezes, a geração jovem perde em querer ficar tanto no home office, porque tem outro lado, né? No presencial, os vínculos também acontecem. A gente podia estar fazendo essa mesma conversa, gravando vocês de São Paulo e eu daqui, mas como é diferente quando a gente está junto, né? A gente se vincula, a gente aproveita para falar de outras coisas. O ser humano não é digital, o ser humano é analógico, a gente precisa do toque. Então, a gente poder mesclar é importante, né? Mas acho que se o gestor está querendo voltar para o presencial só porque eu preciso enxergar a pessoa, daí eu acho que eu estou old school, sabe? Acho que a gente também tem que se dar conta. Concordo. Que a gente precisa... porque às vezes o próprio gestor não tem noção de como que ele pode fazer uma ferramenta de organização, né? Porque é o que você falou. Eu tenho um prazo, uma entrega, né? Mas às vezes o gestor não passa isso para a pessoa, né? Então, como que a pessoa também vai se organizar para ter isso de volta? Então, eu acho que é um... E no presencial ele também não vai passar. Exatamente. Então, a gente se ilude achando que a pessoa tá ali, né? Tá, porque eu tenho que bater um ponto, tá, porque eu tenho que... Porque eu tenho. Mas eu talvez não esteja tão inteira ali, né? Faz sentido. Eu quero fazer uma pergunta, momento poupei, sobre gestão financeira para os seus filhos. Uba. Né, Bebel? Vamos falar um pouquinho de poupei e a gente vai trazer, né, que é a paz para os pais e a liberdade para os filhos. Na verdade, a gente queria te perguntar se você tem alguma preocupação de passar a educação financeira para os seus filhos. Se você, enfim, faz algum esqueminha de mesada com eles, como que é? Sim, a gente faz o esquema. É o seguinte, a Beatriz, ela recebe no cartão dela um valor por mês. E a Beatriz é a minha filha que tem 12 anos, ela vai fazer 13. Então, esse valor ela tem que fazer a gestão pro lanche dela, para as coisas dela. E tem sido bem interessante, porque quando sobra, ela vem nos contar, olha, sobrou tanto, porque mês passado não sobrou, porque eu comprei o presente do aniversário de não sei quem. Mas eu acho que presente do aniversário, quem tem que comprar são vocês, não sou eu. Já faz negociação, entendeu? O tempo todo. Essa é de 12. O de 7, que agora tá fazendo 8, é pior ainda. Ele agora é pior. Né? Ele tava fazendo a coleção das figurinhas, e aí ele queria que eu comprasse as figurinhas para ele. E eu já tinha comprado, eu digo, olha, João, a partir de agora, cada pacotinho custa, acho que era R$5. Eu compro um, tu compra outro. Se tu quiseres 5 pacotinhos, 5 vezes 5 é R$25. Então, eu vou dar 25 e tu também vai dar 25. Eu só vou comprar o que tu comprar. Ele disse, mas 25 é muito. Eu disse pra mim também. Quanto tu vai querer comprar? 3, mamãe. Eu disse, quanto é que é 3? É 15. Então, tá bom, tu vai dar... Eu vou dar 15. E aí, ele disse, mas não rende, né, mamãe? Eu digo, bom. Então, acho que essa educação, assim, de analogia, né, com os filhos, ela é super importante. E a gente precisa ensiná-los a lidar com o dinheiro, com mesada, com a privação. Hoje não vai ter figurinha. Mas
não vai ter. Se organizar, a expectativa, né? Então, ótimo que a Helena, ela é ótima como negociante super com o filho. didática também, isso é bom, né? Que você já mostra pra ele, ó, assim, mas é legal. Isso é legal. E eu acho que a nossa geração anterior foi uma geração que teve mais frustração, né? Que a gente tinha mais dificuldade. Gurias, eu tinha coleção de papel de carta, não sei se Eu você... também. Ai, tu tinha! Eu também. A minha irmã acabou com ela, mas eu amava. Eu tinha várias pastas, era o máximo. E assim, quando a gente conseguia aquele papel de carta, não dava um calorzinho? Super, super. Eu adorava, porque eu viajava com meu pai, pegava alguns que eram diferentes, assim, que não tinha na minha cidade, era o máximo. Eu acho que eu adoro essas coisas de coleção, porque quando eu era adolescente, tinha muitas coisas de coleções, que eu acho que hoje eu não vejo nessas gerações tanto. Eu acho que tem, mas hoje quem faz a coleção do papel, da figurinha é o pai que vai trocar na banca. Não é mais a criança que vai trocar com os seus colegas. A gente tinha o álbum, né? Cuidava daquilo. Eles têm 3 álbuns da Copa, então é mais um, é mais uma figurinha. Então a gente também precisa, como pais, neste momento financeiro que estamos falando, né, nos preocuparmos em como a gente está passando valor. E valor não é só o valor financeiro, é o valor das coisas que realmente importam na vida. Ok, quer ter o álbum? Como é que a gente vai fazer? Vai arrumar cama para ganhar o dinheiro do álbum? O que respondeu mal não vai ter a figurinha, né? O papel de... Por que eu faço a analogia com papel de carta? Porque eu vejo hoje realmente, quem trocava os papéis de carta éramos nós. Né? Agora não, a gente vê os pais indo na banca, a gente vê esse volume exagerado de quantidades. Isso estava acontecendo na minha casa. Minha mãe deu o 3º álbum pro meu filho. Eu digo, não, vamos conversar sobre isso, né? Pra que tanto? E ele faceiro, mas faceiro por ter mais um. Não porque aquilo ia fazer diferença na vida dele. Não, então convido você a conhecer Poupei, baixar o app. Para quem está aqui assistindo a gente, também tem um QR Code aqui. Já baixa o app e conheça a Poupei, que vocês vão amar. Principalmente para os adolescentes, né, Bebel? Não, os seus filhos estão na idade perfeita, porque ele é bem isso, é um cartão mesada, você coloca lá o dinheiro que você, dentro do limite que você disponibiliza para eles. E o aplicativo é todo gamificado, então ele entende, tipo, eu quero comprar o álbum custa R$15, mas eu ganho 5. Então em 3 meses eu posso comprar o álbum. Mas daí tem um mês que ele quer comprar uma balinha de R$2, aí aparece. Então seu álbum não vai vir em 3 meses, vai vir em 3 meses e meio, porque você vai comprar agora uma balinha de R$2. Então a criança aprende aí como que ela vai usar o dinheiro dela. E é o que ela falou, é tranquilidade pros pais, porque você põe o dinheiro ali que você quer e você sabe onde ele tá gastando. Mas é uma liberdade porque ele usa o cartãozinho lá, faz as coisinhas dele. Então, não se sente do tipo, me dá dinheiro pra isso, me dá dinheiro pra aquilo. É muito legal. Porque eles precisam ter autonomia, né? Eles já não andam de ônibus porque é perigoso, não vão na rua porque eu não sei o quê. Então, ao menos assim, poder ter essa condição de com o dinheirinho deles poderem... Exatamente. E já aprende a administrar, né? Já começa a fazer uma gestão, já tem um entendimento do que é o dinheiro e o que ele tá poupando e como a jornada onde ela pode chegar. Né? É muito bacana. A gente tem que ir pras Powers. Gente. É um quadro onde a gente faz passa perguntas muito rápido. super polêmicas e você não pode não responder. Brincadeira. Ela ia tirar de letra, by the way. Ela ia mesmo. Eu devia ter feito polêmico com você, mas não é polêmico. Vamos começar. Quer começar? Vou começar. A Helena vai tirar de letra, porque ela é ótima em resposta. Se você fosse um super-herói, qual super-herói você seria e por quê? A Mulher Maravilha, sem dúvida! Rapidíssima! Eu acho que realmente... E a gente é. Eu acho que eu não seria. Eu acho que eu sou e vocês são. Mulher consegue dar conta de um monte de coisa. Só que tem que lembrar que tem que tirar a capa quando chega em casa. Boa. Muito boa. Quais são os principais princípios de liderança que você acredita que um líder tem que ter? Confiança na sua equipe. Gerar confiança na sua equipe em si. Escuta ativa, de poder realmente escutar com a intencionalidade de poder conectar com a pessoa. E eu acho que tem que ser referência, gente. Né? A gente tem que ser referência para a nossa equipe tem que acreditar naquilo que a gente está colocando. Então, coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Adoro aquela frase que diz, né? O que você faz, fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar o que você fala. Uau, que incrível, hein? A gente adora frases também, gente. Helena, como você enxerga esse momento do empreendedorismo feminino? Como que você vê esse ano, porque eu acho que é um assunto que está sendo muito mais falado, graças a Deus, nesses últimos anos. E você que é super antenada, né? Qual o momento que você vê que a gente está e como vai ficar agora em diante?
Eu acredito que a gente tem mostrado a diferença que a mulher faz em estar junto. Né? Quando a gente fala de diversidade, é isso, que bom que a gente está fazendo um Powercast feminino com vocês maravilhosas, arrumadas, eu também me preparei para estar aqui e tá tudo bem, e isso não significa que a gente não tenha conteúdo. Também que bom que às vezes eles fazem um podcast lá que tá de camiseta, bermuda e falando de futebol e tá tudo bem. Então eu vejo que as mulheres estão muito qualificadas, estão vindo pro jogo com o seu feminino muito potente e não estão precisando mais abrir mão, eu não preciso me enfeiar para ser boa profissional. Eu não preciso estar de qualquer jeito para ser respeitada. É ao contrário, eu posso estar maquiada, eu posso estar bem linda e botar meus peitos na mesa para poder resolver alguma coisa. Então eu percebo isso, eu percebo a mulher vindo muito empoderada, muito peituda e conseguindo cada vez mais mostrar a diferença e o quanto a gente agrega no dia a dia, sendo delicada, sendo posicionada e sim, às vezes firme quando necessário e tá tudo bem. Gente, que mulher maravilhosa. Necessária, né? Você é necessária. Muito obrigada por ter tido aí esse tempo com a gente, ainda mais, né, que você tá meio doentinha. Então, muito obrigada mesmo. Queria pedir pra você deixar suas redes pra quem tá acompanhando, escutando a gente. Tá, joia. Muito obrigada pelo convite. É o @HelenaBrochado_oficial e o @você com propósito. Esses aí são os 2 Instagrams que a gente tem. No LinkedIn também tô presente como Helena Brochado. Acho que é isso que tá. Facebook também, e aí a gente responde o direct, interajo. Eu acho que essa proximidade que a gente falou tanto, né? Tá no presencial ou tá no digital, o que a gente tem que estar presente, até conectada, trabalhar relacionamento e saber que as pessoas vieram ao mundo para poder apoiar e ajudar todo mundo, né? Então, gurias, muito obrigada pela oportunidade. Muita gratidão, com vocês. Helena. Adorei essa caneca linda aqui de Porto Alegre. Maravilhosa. Tudo de bom. E que vocês possam voltar muitas vezes. Obrigada, Helena. Obrigada. Você foi um presente pra gente. Espero que a gente, né, tenha você muito mais vezes aqui com a gente também. Fazer outros episódios. Exato. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo pra ela voltar de novo. Exato. Oba! Beijo, gente.